Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e fantasia, chamado A Espera de um Milagre. Alerta de spoilers a seguir. Em 1935, os prisioneiros da penitenciária de Cold Mountain são colocados para trabalhar, e um caminhão de prisioneiros passa carregando um prisioneiro do corredor da morte. Enquanto isso, encontramos nosso protagonista de 44 anos, Paul Edgecombe, que parece estar gemendo de dor no banheiro devido à sua infecção urinária. Paul supervisiona outros 4 oficiais. Brute bate à porta informando-o da chegada de um novo prisioneiro, e Paul e seus colegas de trabalho se preparam para recebê-lo. Quando o novo prisioneiro entra no bloco, os oficiais e outros prisioneiros chamados Dell e Bitterbug ficam espantados ao ver aquele homem enorme. Mas quando Paul olha para o seu rosto, ele descobre que o homem tem uma expressão inocente. Paul lê o arquivo do prisioneiro e descobre que seu nome é John Coffey. Antes que eles saiam, John pede educadamente a Paul para não apagar as luzes em seu quarto, pois ele tem medo do escuro. Paul diz a ele que ele sempre mantém algumas luzes acesas no corredor durante a noite. Então John aperta a mão de Paul, e quando a porta da cela se fecha, John parece triste e diz a ele que tentou salvá-las, mas era tarde demais. Então vemos uma cena mostrando uma sequência de eventos que levaram John a ser condenado à morte. Em algum lugar de Louisiana, uma família está histérica porque suas filhas estão desaparecidas. O pai, os vizinhos e vários oficiais estão procurando as meninas. Quando o pai encontra uma boneca com manchas de sangue, de repente eles ouvem um homem gritando. Este homem é John, que está chorando com as meninas cobertas de sangue em seu colo. Eles se aproximam dele, e o pai delas o espanca furiosamente. John diz a um oficial que tentou trazê-las de volta, mas já era tarde demais. Mesmo assim, o oficial coloca sua espingarda no pescoço de John e diz que ele está preso por assassinato. Quando Paul está prestes a terminar de ler os arquivos, ele é abordado pelo seu chefe chamado Hall. Ele diz a Paul que recebeu uma ligação furiosa da capital do estado há 20 minutos e pergunta a Paul se ele mandou Percy sair de seu setor. Paul responde que sim, e Hall diz que Percy é sobrinho da esposa de um governador. Em casa, Paul conta à sua esposa o que aconteceu na prisão e também reclama das suas infecções no trato urinário. No dia seguinte, enquanto Paul e Jean limpam a cadeira elétrica, eles ouvem o Brute rindo no corredor. Quando eles vão ver o que aconteceu, Brute mostra um rato que sai da cela. Ele parece amigável e não tem medo dos homens. Brute então alimenta o rato com um pedaço de biscoito e depois o animal volta para a cela de isolamento. No dia seguinte, enquanto Percy penteia seu cabelo, o rato aparece de repente atrás dele. Ele o vê e fica irritado, depois tenta jogar o seu bastão em um cesto de lixo, mas o rato consegue escapar para a sala de isolamento novamente. Depois que Percy não encontra o rato, Paul o avisa para não fazer alarde, pois o seu trabalho é trazer paz para os prisioneiros. Entretanto, Percy se nega a obedecer e o ameaça com as suas conexões. Brute está chateado e o encurrala, mas Paul o acalma e adverte Percy, dizendo que sabe quem são suas conexões e mesmo assim acabará com ele se Percy ameaçá-lo novamente. No dia seguinte, Paul e os oficiais conduzem um ensaio para a execução de Bitterbug. Bitterbug é levado para a cadeira elétrica, e Brute coloca uma esponja molhada em sua cabeça para que a eletricidade vá diretamente para o cérebro e acelere o processo da sua morte. Agora são 10 horas, e Brute ordena aos oficiais que levantem a alavanca. Ele frita o corpo de Bitterbug, que paga por tudo que fez, enquanto Percy o observa de dentro da pequena sala. Quando a execução termina, Percy fala com o corpo de Bitterbug, pedindo para ele lhe enviar um cartão do inferno. Na manhã seguinte, todos descobrem que Dell é amigo do rato. Dell fica tão feliz que o rato entrou em sua cela que até o chama de Sr. Jingles e o ensina a fazer acrobacias. Percy vai ver isso também, mas agora ele está sendo simpático e acha que poderia encontrar uma caixa de charutos para o rato. Naquela tarde, Paul é chamado por Hall e diz que amanhã eles terão um novo prisioneiro chamado William Wharton. Ele é chamado de criança problemática e tem as palavras Billy the Kid tatuadas em seu braço esquerdo. Ele foi sentenciado à morte por ter matado 3 pessoas, uma delas uma mulher grávida. Mas nesse momento, Hall fica sombrio e diz a Paul que há um tumor do tamanho de um limão no cérebro da sua esposa. Os médicos não podem operar porque ele é muito profundo, e Hall não suporta dizer à esposa que ela vai morrer. Naquela noite, Paul acorda porque quer fazer xixi, mas sente muita dor por causa da infecção. Depois encontramos o Wharton. Ele está dopado e parece um doente mental. Quando eles chegam, Wharton dá uma cotovelada no rosto de Percy e estrangula Jean com suas algemas. Paul tenta ajudar Jean, mas Wharton dá uma joelhada na virilha dele. Então Paul se levanta e aponta sua arma,
mas não ousa atirar porque Jean está muito perto de Wharton. Desesperado, Paul ordena que Percy acerte Wharton, mas ele simplesmente continua imóvel. Felizmente, Brute dá uma paulada na cabeça de Wharton e o coloca para dormir. Depois de colocarem Wharton em sua cela, Paul ordena que Brute e Percy levem os oficiais feridos para a enfermaria e façam um relatório para o diretor. Logo em seguida, Paul geme de dor e cai no chão. Então John o chama para se aproximar de sua cela. De repente, John o agarra e aperta a virilha de Paul. Dale vê isso e grita por ajuda, mas nenhum dos outros oficiais escuta. De repente, ele cai em silêncio, enquanto a luz na cela de John brilha intensamente, e depois explode. John solta Paul enquanto tosse, e da sua boca sai uma espécie de fumaça que flutua no ar e desaparece. Paul lhe pergunta o que ele fez com ele, e John diz que só quer ajudar, mas agora está cansado. Paul ainda está confuso, mas quer provar o que John fez com ele, então ele vai ao banheiro e percebe que sua infecção realmente desapareceu miraculosamente. Quando volta para casa, Paul é capaz de satisfazer a sua esposa até de manhã. Paul então liga para Brute, dizendo que quer tirar uma folga. Ele pretende devolver o favor a John, encontrando o seu antigo advogado. Paul tenta intervir e diz que talvez ele possa ajudar John a conseguir um novo julgamento de seu caso, porque agora ele acredita que John não é um assassino. O advogado entende o argumento de Paul, mas ele não acredita que um novo julgamento vai salvá-lo. No dia seguinte, como agradecimento a John, Paul dá a ele um pão de milho feito por sua esposa. John está feliz e compartilha o pão com Dale e o Sr. Jingles. Enquanto isso, Wharton está ficando cada vez mais louco. Ele faz coisas rudes como cuspir em Paul, mijar em Harry e vomitar na cara de Brute. No dia seguinte, Dale é informado da hora da sua execução e pede aos oficiais que cuidem do seu rato. Para agradar Dale, Brutus e Paul dizem que o camundongo será levado ao circo. Mas quando o Sr. Jingle sai da cela, ele é pisado por Percy, que guardou o rancor de Dale por ter rido dele. Dale está muito triste e chorando, então John pede a Paul para trazer o Sr. Jingles às suas mãos. John sopra algo em sua mão e a sua cela brilha intensamente. Depois ele tosse e muitas cinzas voam da sua boca. O Sr. Jingles se recupera e volta para Dale. Os oficiais ficam surpresos com o que vem. Em seguida, Paul e Brute chegam a Percy. Eles o encurralam na cadeira elétrica e Paul lhe diz que ele fará a execução de Dale, mas depois disso ele terá que ir para a instituição Briar Ridge e Percy concorda. Quando Dale está sentado na cadeira elétrica, Percy o amaldiçoa e lhe diz que seu rato não será levado ao circo. Para piorar, Percy não molha a esponja que será colocada na cabeça de Dale propositalmente. Dale está soluçando de dor e John está sentindo a energia do sofrimento de Dale, até que o Sr. Jingles pula de suas mãos e corre para a cela de isolamento. Brute pede a Paul que desligue a alavanca, mas Paul se recusa, porque isso fará Dale sofrer ainda mais. Percy vira seu rosto de horror ao ver Dale queimado vivo, mas Paul o força a ver o que ele fez. Após o término da execução, Percy diz que não sabia que a esponja deveria estar molhada. Paul então vai para as celas, e John lhe diz que pôde sentir toda a dor de Dale. No dia seguinte, Paul e John vão até a casa de Hall para ver a sua esposa. Hall diz a Paul que o estado da sua esposa está piorando, e ela não é mais a mesma e está atordoada. Mais tarde naquela noite, Paul diz a Jan que ele quer que seus colegas de trabalho jantem em sua casa e planeja algo para ajudar a esposa de Hall. No dia seguinte, na casa de Paul, ele pergunta a opinião dele sobre o Sr. Jingles ter sido curado por John Coffey. Paul está muito seguro de que John não é uma pessoa má, porque Deus não pode ter dado esse dom a um assassino. Paul também diz que sua infecção foi curada por causa da habilidade de John e depois propõe levar John à casa de Hall para curar a doença da sua esposa. No início eles não concordam, porque poderiam ser presos por terem sido pegos tirando John da prisão. Mas com muita insistência, Paul acaba os convencendo. Para evitar que sua missão seja descoberta por Wharton e Percy, Paul dá a Wharton uma bebida que foi misturada com pílulas para dormir. Depois, eles trancam Percy em uma cela isolada como punição por suas ações durante a execução de Dale. John é então retirado da sua cela, mas quando eles estão prestes a sair da prisão, de repente, Wharton segura a mão de John, fazendo-o ver todos os crimes que ele havia cometido. Paul tira a mão de Wharton dele e imediatamente tira Paul da prisão. Então ele é colocado em um caminhão e depois vai para a casa de Hall. Quando eles chegam lá, Hall inicialmente se recusa. Entretanto, depois do diretor ser persuadido, John é finalmente autorizado a entrar. Ao ver a esposa de Hall morrendo, John corre imediatamente para curá-la, soprando em sua boca. A casa de Hall está tremendo e o rosto da sua esposa se ilumina instantaneamente. Quando tudo termina, John fica exausto,
Mas desta vez ele não tosse e as cinzas não saem da sua boca. A esposa de Hall agradece a ele dando um colar a John e depois eles o levam de volta para o corredor da morte. Em seguida, Percy é libertado da cela de isolamento, mas quando ele está na frente da cela de John, de repente John o estrangula e sopra as cinzas para dentro da sua boca. A visão de Percy fica escura, então ele se aproxima da cela de Wharton e o mata com uma arma. Os oficiais derrubam Percy e as cinzas saem da sua boca. Paul fica surpreso com isso e pergunta a John por que ele fez isso. Então John responde que só quer puni-los pelo que eles fizeram. Depois ele pede a Paul que segure sua mão para ver a verdade de seu caso. E no flashback, Paul vê Wharton pintando uma casa. A família acreditou nele e ele foi pago pelo seu trabalho, mas ele abusou das suas filhas e matou as duas. O verdadeiro assassino das meninas que John estava tentando salvar é Wharton. Indignado, Paul tira a mão de John porque ele não suporta ver aquilo. Após o incidente, a polícia vai investigar o local e enquanto Percy ainda está em choque, ele é levado para o hospital psiquiátrico Briar Ridge para reabilitação. Nessa noite, Paul conta tudo a Jen e fica preocupado com o caso de John porque acredita que ele é inocente. No dia seguinte, Paul oferece a John para deixá-lo escapar e diz que ele está com medo de ir para o inferno por executar um homem inocente. John assegura a Paul que Deus sabe que Paul é um bom homem, e ele já está cansado de ver toda a maldade humana neste mundo. Então Brooch pergunta o último desejo de John, e o prisioneiro responde que nunca viu um filme. O pedido de John é atendido, e ele é levado a uma sala para assistir a um musical. Quando John está prestes a ser executado, a família da vítima olha para ele com raiva e o amaldiçoam enquanto os oficiais se curvam silenciosa e tristemente por saberem a verdade. Antes da execução, John pede que não seja vendado porque ele tem medo do escuro. Jane está chorando, assim como Paul, e ele segura a mão de John como um adeus. Em última instância, a execução é realizada e John deixa este mundo para sempre. Anos mais tarde, Paul continua contando sua história para Elaine, dizendo que foi a última execução que ele participou. Depois, ele e Brooch foram transferidos para um centro correcional masculino. Depois, ele leva Elaine para a casa de madeira na colina, onde ele a apresenta ao Sr. Jingles, que foi abençoado com uma longa vida pelo milagre de John. Paul também considera sua longa vida como um castigo de Deus por ter tirado a vida de uma pessoa inocente. Como resultado, Paul tem que ver todos seus amigos e até mesmo sua família falecerem um a um e conviver com todas as suas lembranças do corredor da morte. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.